Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os resultados da AMD. Então, só para explicar aqui rapidinho, né, antes de começar, já começou a sair os resultados no Brasil, né, a gente já vai fazer os vídeos, vídeo de domingo já vai ser aí de resultado do Brasil, mas ainda, eu tanto falei que a gente quer continuar fazendo vídeo de empresa no exterior, tá? E o resultado da AMD eu achei bem interessante. Eu mirei nele numa coisa e acabei acertando em outra. Então, o vídeo vai ter dois grandes aprendizados, duas grandes lições. A primeira é aquela velha questão que já faz um tempo que eu tô comentando, do pessoal sempre querer buscar a próxima não sei o que lá, né? A próxima Magazine Luiza, a próxima Prio, né? No exterior, a próxima Nvidia, é a bola da vez, já foi a próxima Tesla. Aí o povo comprando um monte de empresa de carro elétrico, nem receita tinha, né. Então a galera acha que esse é um caminho bom para se seguir, né, é um caminho viável. Você vê uma empresa de sucesso, fala: "Pô, essa empresa deu muito certo, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar outra empresa análoga, né, que tá na mesma área, que faz mais ou menos a mesma coisa, e enfim, se uma deu certo, a outra vai dar também". Mas é aí que mora o erro, né, essa é uma fonte de erro muito grande das pessoas, que geralmente esses sucessos extraordinários, assim, esses resultados excepcionais de empresas, né, como esses exemplos que eu acabei de dar, eles não vêm de um setor que está favorável para todo mundo que chega lá só chegar e vai ganhar dinheiro. Geralmente não é assim, cara. Geralmente, essas grandes transformações, que é o que a gente busca, né, no final das contas, a gente quer achar essas empresas transformadoras, elas são muito mais decorrentes da própria empresa, né, de características específicas de cada empresa, do que do setor ou de, né, coisas parecidos, tá? Então esse é um erro que eu vejo muito o pessoal cometer e, assim, tanto é o nosso público aqui, né, são investidores individuais, quanto o investidor profissional, tá? Analista, a galera vai atrás da próxima droga raia, o pessoal anda atrás de farmácia pequena, que aliás, também até os resultados um pouco melhores, mas enfim. Isso é muito comum. Então, a primeira parte do vídeo de hoje é esse. Eu já tinha comentado isso, né? Que quando veio o boom da IA, quando a Nvidia começou a arrebentar de resultado, o mercado puxou um pouco para a Nvidia também, né? Vamos botar aqui final de 2023. Quer ver, ó, vamos ver a Nvidia primeiro. Vamos ver quando que ela, né, desabrochou. Assim, a Nvidia é uma empresa excelente já faz muito tempo, tá? Mas a parte de IA pegou mesmo, sei lá, foi no ano passado, né, que tem que ver o trimestre certinho, que o resultado começou a disparar loucamente. Vai, dá pra dizer que ao longo de 23, 24, é difícil dizer onde começou, né, mas ó, 23, 24 foi absurdo. Então vamos pegar 2023 aqui de referência, né. A hora que começou a sair os GPTs, começou a ficar acessível o público, lembrando que IA já estava rolando, né, não era tão acessível pra gente, não era tão palpável, né. E, enfim, com, né, os GPTs lá que a gente começou a nós conhecer a história, né. Então, vamos botar aqui certinho em 2023, bom, já tá mais ou menos. E eu vou tirar aí os últimos, botar aqui, né, nesse período aí até o começo do ano passado. Então você vê que quando surgiu o boom, IA, Nvidia com resultados absurdos, a AMD subiu 200%, dobrou de valor, dobrou não, triplicou, né, 200% é triplicar. Ou seja, ela foi junto. O mercado embutiu dentro na AMD uma expectativa de resultados crescentes, né, principalmente decorrentes da RA, que estava sendo visto na Nvidia. A gente viu ali rapidinho, né? Saiu de 1 bilhão por trimestre o lucro para mais de 20, agora 26, eu acho, né? Já até esqueci. Então a AMD aconteceu algo parecido. Aqui tá o período, né? Vamos só filtrar aqui para pegar 23, né? A empresa saiu de 100 bi para 300, né? Triplicou de valor. E isso é a expectativa que ela iria apresentar um resultado, se não o mesmo da Nvidia, né? Em termos de crescimento, claro, né? A Nvidia é uma empresa muito maior, ela é 3 tri, ela é 10 vezes maior do que a AMD, né? Mas, tipo, não tô querendo 20 bi de lucro na AMD no trimestre, mas podia vir 2, 3, né? Compatível. Então é isso que eu tô falando. O mercado começou a esperar, e esperar, eu tô dizendo, né, valorizar o ativo,
contando que, bom, né, a AMD é a próxima NVIDIA, a empresa também faz GPU é a base aí da IA generativa, as empresas de Big Tech estão investindo, né, di dinheiro cavalar nisso aí, AMD não vai vender igual a NVIDIA, que é o top, mas vai crescer também e vai entregar um resultado, né, razoável. Razoável não, né, compatível. Tô comparando 2 empresas, uma é 10 vezes maior que a outra, né, mais ou menos, mas assim, né, equivalente ajustando pelo tamanho das empresas, tá. Problema, como eu expliquei no início do vídeo, que não é assim que funciona, tá. A AMD foi um resultado ruim, sinceramente. Eu olhei com calma, por que me chamou a atenção fazer o vídeo da MV? Eu vi que a galera estava surtando negativamente quando a AMD divulgou o resultado. Todo mundo reclamando, reclamando, reclamando. Nossa, deve ter vindo uma porcaria. Olhei por cima, pareceu bom. Mas aí é que vem, né, o aprendizado que a gente vai ver aqui, né. Você vê que não é o case, não é o caso, né. A AMD ela não vai se beneficiar da IA nem perto do que vai a NVIDIA, mesmo falando proporcionalmente, tá, não tô botando as 2 em pé de igualdade de tamanho, né. E vou mostrar para vocês o porquê nessa primeira parte da análise, tá, e vocês já vão descobrir a segunda. Então só pra gente não perder a viagem aqui, tá, em termos de receita, a empresa vem crescendo, desde 2000 do boom da IA lá, o crescimento bem modesto, né, 5% composto, hum, né, você já te acende um alerta falando: "Espera aí, essa empresa é a próxima NVIDIA". Se as Big Tech estão gastando trilhões em trilhões é exagero, né, mas muitos bilhões em investimento. Se aí tá bombando, TSM tá fabricando chip pra caramba pra NVIDIA, NVIDIA não consegue atender a demanda. Não consegue fabricar o que tem de demanda, por isso que o crescimento desacelerou. A SML já está falando em um monte de novos pedidos. Cadê o da AMD, né? Não tem. Então aqui já acende um alerta. Quando você olha o lucro, é mais esquisito ainda, né? Você vê que depois de 2022, o lucro, ela até vinha num lucro crescente, mas ele ficou um lucro irregular, com uma margem insanamente baixa. Olha só, a empresa tinha irregularidade de margem? Tinha, né, 5, 8, 19, 20, mas tipo, essa margem voltou para 4, 6, é muito esquisito isso aqui, então guarde essa informação. Em termos de geração de caixa, não tem nada acontecendo na geração de caixa, né, então podia ter um outro impacto aqui, né, deixa eu tá cortando aqui. Poderia ter um outro impacto na DRE que não aparece no lucro líquido, mas geralmente nesses casos o caixa entra absurdo, não é o caso, né, 2022 foi até forte de caixa, mas 23 fraco, esse ano fraco também. Então você olha, os números não estão bons da AMD. Aí a gente vai ver em detalhe e vai ver que tem coisa aqui que é melhor do que parece, tem coisa que é pior do que parece, mas enfim, vamos ver os detalhes, tá? Só para comparar de novo, né, usando aqui nossas belíssimas ferramentas. Na NVIDIA, o que a gente viu foi algo até covardia, né, a gente comparar, porque, né, de 23 para cá, foi um crescimento absurdo. Tudo bem, aqui teve um daqueles impactos lá que a gente viu e o ano dela é deslocado, né, mas enfim, não precisa fazer muita força, né. A empresa tinha receita de 10, 15, 20, tá em 100, não é que aumentou 5%, ela subiu o quê? 100% composto nos últimos anos, é um absurdo. Se eu pegar só o 23 aqui, é até injusto, 300%. O lucro líquido também, 1000 e poucos por cento. Então, isso aqui é absurdo. A margem, né, disparou, a margem líquida, a margem, todas as margens dispararam, né. Esse resultado contábil a gente tá vendo na geração de caixa. A Nvidia tá com um caminhão, tá sentada num caminhão de dinheiro, é 30 bi de dinheiro, e começou a jorrar dinheiro pelo ladrão. Então você vê os resultados entrando aqui, e na AMD não entrou nada. Pode ser que ela tá um pouco para trás e vai chegar ainda, né. Vamos ver o que que a gente tem de informação. Antes disso, só ver se a gente tem KPIs da AMD. Lembrando que isso aqui depende do Morningstar, né, da empresa, nem todas têm. É sempre bom a gente conferir. Então, sair total aqui. Beleza, olhando por cima não tem nada na AMD, né, mas vamos ver o resultado, porque é um pouco injusto, tem umas coisas interessantes sobre a AMD sim, tá. Por exemplo, o resultado que saiu agora essa semana, né, dia 4 de fevereiro, foi terça, né, vocês vão ver esse vídeo aí na sexta. Tô gravando um pouquinho antes, vai ter uma apresentaçãozinha do portfólio, bom, pra quem não conhece a empresa, né, nem fiz a introdução dela, mas é a empresa que faz processadores, tanto CPU,
né, os processadores, né, para o computador e tal, para outros fins, quanto o GPU, que é o grande lance da IA, né. Então eu já falei um pouco bom, não sou qualificado na área para explicar isso em detalhes, mas tem uma diferença entre CPU, GPU, quem usa computador sabe, né, no que eu tô falando. E o lance da IA são os GPUs, né, para treinamento e tudo mais, ok. E a AMD tem um portfólio até interessante, tá. Então, tem a linha Ryzen, né, já conhecida aí de processadores CPU para computador e tal. Lembrando que a Intel tá passando por bastante dificuldade, então meio que a AMD tá conseguindo um espaço legal dentro dos CPUs, tá. A Intel perdeu share pra caramba, o Ryzen antigamente, até era um processador bom, mas consumia muito energia e tal. Hoje o Ryzen tá muito bem, ela tá conquistando clientes, né, clientes tradicionais, tipo OEM, né, Original Manufacturer, tipo Dell, botando Ryzen nas opções de computador. Então, esse segmento a empresa está indo bem, ela está ganhando share, ela tem um produto de boa qualidade, compete com a gigante, ou pelo menos era uma gigante, né, Intel, né, entregando qualidade, produto bom. Então, na parte de CPU, a AMD está indo super bem, tá? Isso vale para data center também, porque eles jogam tudo aqui em data center. Quando a gente fala de IA e tudo mais, nós estamos falando de GPU, né, geralmente. Só que tem CPU para data center também, e aí a AMD também é forte, tá? Então toda a parte de CPU, a empresa vai muito bem. No GPU, para games e afins, onde ela competia com a NVIDIA ali também, não vou dizer em igualdade, mas é equivalente, né? Então, antigamente as NVIDIA eram mais sólidas, as AMDs até eram rápidas, mas gastavam muita energia também, aí depois deu uma equilibrada, aí uma lança um produto melhor, outra, e os caras do game vão me matar, né? Porque os caras gastam horas nos comparativos, o que que é melhor. Minimamente ali, né? Disputa de mercado, né? Sem domínio claro de nenhum outro player, né, no game. Mas na parte de inteligência artificial é aqui que é um game changer, né? Aqui a Nvidia tá muito na frente, mas muito, muito mesmo. Por mais que a AMD, eles até comentaram nesse último call de resultados aqui, que eles estão desenvolvendo produtos lá, aquelas MI300, né, a linha MI300, para competir diretamente com as H100 lá da Nvidia, né, GPU para treinamento de modelo e tal. Aí eles mostram os benchmark, que é igual, que é melhor. Mas na prática, o que a gente vai ver nos números, não tá rolando, velho, o pessoal não tá comprando. E tipo, né, não é como: "Ah, isso vai escalar no futuro", não, já tá acontecendo agora. O capex das big techs e de outras empresas já tá pesadíssimo em GPUs, são as da AMD que eles estão comprando. A gente tá vendo ali o crescimento de receita modesto. Tudo bem, é injusto porque a gente já vai chegar lá, mas aqui a gente tá mostrando os produtos ainda, ó. Então, essa aqui seria o grande esperança, né, da AMD, uma GPU equivalente ali para né, inteligência artificial, falando de maneira geral, né, aos produtos da NVIDIA, mas aparentemente a gente não vê muita evidência disso acontecendo. Eles têm fechado com a IBM, com acho que a Dell, com outros fabricantes lá para, né, acho que com a Microsoft, não lembro agora os detalhes lá do qual, para vender, né, a deles também e tal, mas a gente ainda não tá vendo, né, os números entrando. Então outras plataformas, o x86, né, arquitetura de CPU padrão, esse, ROCm, não sei nem como fala, né, pessoas, que é muito técnico para mim, mas é uma arquitetura para o que é para IA também. Tipo, isso aqui eu acho que é o lance da eles estão tentando fazer igual o CUDA da NVIDIA também, né, um sistema aberto pra galera programar, eles estão correr atrás, mas a gente ainda não consegue ver nada parecido, né. Então tem o Ryzen aqui, o Ryzen esse tá super bem, aqui ó, que eu tinha falado, né, as parcerias, estão vendendo cada vez mais para OEMs, né, Dell, HP, Acer, Asus, né, tudo bem. E vamos chegando nos números, né, a gente destaca ali o que for relevante. Então, o lucro operacional bem melhor que o quarto trimestre de 2023. O resultado da AMD ele é bem irregular, trimestre a trimestre, né, tem aquele caráter cíclico, assim, né, que a gente explicou, que eu expliquei na live que eu falei da SNL, na live no Fundamentei, né. Então comparar com
por mais que pareça o certo, né, comparar com o quarto tri de 2023, ele tá bastante sujeito à distorção, tá? Então eu prefiro, nesses casos, olhar o ano fechado, tá? Mas, de fato, foi um resultado bom. Foi isso que me chamou a atenção, né? Olhando os números assim, tinha sido bom. O P&L, né, a DRE. Então cresceu 20% receita, né, tá ótimo. É um bom crescimento, acima do que a gente estava vendo. Tudo bem, não é o NVIDIA, mas acima do que estava crescendo nos últimos anos. Tá? Ganho de margem bruta, isso aí é legal. As despesas também aumentaram, então mais sobre isso logo depois. Mas ainda teve um lucro operacional bom, né? O lucro líquido teve impacto tributário, não recorrente. Aparentemente é um quarto trimestre bom, né, em termos de números. Com o non-GAAP, né, o resultado é bom também, mas aí o que eu queria chamar a atenção para vocês, aqui a gente faz um desvio e vai abrir o segundo tema da live de hoje, tá? Você olhou aqui, bonitinho, 400 milhões de lucro, né? Aí você vê, pô, a AMD tá muito puxado, né? 1 bi de lucro nos últimos 12 meses. Pra valer quase 200 bi de market cap. Ela já caiu daqueles 300 bi né, quando ela veio junto no hype da Nvidia, né? Mas ainda é muito grana, é 180 bilhões de dólares pra lucrar né? Tá, não, esse povo tá maluco. Só que, você olha aqui, 400 milhões de dólares, quando vai ver um non-GAAP, né? É 1,7 bi. Então, ó, pera aí, tem uma diferença 4 vezes maior. O que tá acontecendo? Então, aqui a gente abre um portal no espaço-tempo. Eu não vou explicar isso ainda, né? A gente vai encerrar essa discussão em AMD, a próxima NVIDIA, e depois entrar aqui. Mas se você tá olhando empresas, se você, né, quer ser um investidor e tal, isso aqui, ó, olhando as empresas que você vai decidir investir ou não, isso aqui tem que chamar a atenção de você, tem que chamar a atenção. Não é possível você ver uma discrepância tão grande, né, num resultado. O que é o gap, não gap? Esse é um resultado contábil padrão, e esse é um resultado que seria ajustado. Não pode dar uma diferença de ajuste 4 vezes maior assim fácil. E quando a gente vê no acumulado do ano, é isso aí, tá? É uma diferença brutal. O lucro acumulado do ano, a gente já vai ver mais pra frente, vai estar na faixa de 5, 6 bi, uma coisa assim. Que aí muda totalmente de figura. É 6 bi, aí já fica ali o valor, né? Ainda é puxado, não é tão diferente do NVIDIA, que tem, né, todas as qualidades e tal, mas minimamente já fica mais palatável, né, do que 1,5 bi, certo? Então isso aqui tem que chamar a tua atenção e você tem que ir lá e chafurdar até descobrir de onde vem essa diferença, não só descobrir de onde vem, né, mas o que isso significa, se é bom, se é ruim, é um ajuste mesmo, ou a empresa está exagerando, a empresa está forçando a barra, mas, ou não, o resultado é esse mesmo, então você tem que ser capaz disso, senão não dá para pensar que você vai ser um analista não analista profissional, mas analista da sua própria carteira. Se você olha isso aqui e não consegue ir atrás, descobrir o que aconteceu, por quê, se isso é bom, se isso é ruim, cara, você vai ficar vendido, tá? Então, não tem jeito. Cada vez eu tô tendo tentado puxar mais aqui, levantar mais no nível, porque eu vejo que a galera, quando chega num nível de dificuldade maior, trava. Ah, não vai dar certo, especialmente no exterior, porque aqui no Brasil, você é no Brasil, vamos supor que fosse o resultado do Itaú essa semana, tem uma discrepância. Aí você vai lá, procura na internet, vai ter 20 pessoas falando disso, né? Vai ter um monte de gente falando, o resultado do Itaú parece que veio fraco, mas na verdade foi muito bom, ou o contrário, ou o Itaú tá forçando a barra. Você vai lá, alguém minimamente, tipo, o nível dessas análises do Brasil é ruim, mas minimamente alguém vai lá e te dizer o que aconteceu. No exterior, não. Eu vi bastante zoom ali nas redes sociais e tal, falando da AMD, mas não vi ninguém abrindo essa diferença aqui, tá? Então, isso que eu falo, investimento no exterior. É mais difícil que no Brasil? Não, tá? É a mesma coisa, só que no Brasil, se você chega num ponto que você não sabe, você não quer aprender, você não quer se esforçar para aprender, você passa batido, porque outra pessoa vai te falar e segue a vida. No exterior, aí bem mais difícil, tá? Você tem que ser capaz disso. Feito esse parênteses, vamos encerrar a primeira lição do dia, que é a NVIDIA, AMD, a próxima NVIDIA, e depois a gente descobre de onde vem essa diferença toda, né? Aqui a gente vê os resultados dos segmentos, isso é importante para nossa busca aqui, para responder nossa pergunta. Você vê que eles dividem, né, data center, cliente entra processador para PC e tal, jogos e o embedded lá, eu acho essa palavra bizarra, né? Embebedado. O embedded são aplicações que estão, tipo,
em outros produtos, né, tipo, processador para outras coisas eletrônicas, não um computador, né. Nossa, expliquei bem mal isso aí, né, mas enfim. Hã, tá. Então, a gente está tentando descobrir se a AMD vai ser a próxima NVIDIA, né, se há elementos para isso. Então aqui eu tenho uma notícia boa para o lado da AMD. Quando você quebra por segmento, a receita de data center, essa cresceu forte, vai crescer 70%. Cresceu números, de novo, não NVIDIA, mas é um crescimento forte. Então, é aquilo que eu te falei, olhando só por aqui, é um pouco injusto com a empresa, porque tem algumas coisas positivas. Então, quando você abre por segmento, você vê que o gaming derrubou demais o resultado da empresa, né, o client está forte também e tal, mas o resultado só de data center ele é melhor do que parece. Claro, a empresa faz outras coisas também. O da NVIDIA acontece isso, né, só que a parte de data center subiu tanto, tanto, o resto virou insignificante, para a AMD ainda não é. Então, o NVIDIA hoje, você olha data center, aqui ele fica escondido, camuflado. De fato, está crescendo mais as receitas, isso é bom, tá? Então, marca na coluna do positivo lá, né, de um ponto positivo. Então, a receita cresceu, que a gente comentou, 14% ano contra agora eles começam a dar anual, que eu acho que é uma análise melhor, né. E tá bom, né, melhor do que 2023, que realmente nada aconteceu com a empresa, então nesse último ano, né, de fato, foi melhor, tá. Esse ganho de margem é bom, mas eu já vou destruir esse argumento. Você anotaria ele no lado positivo também. Falou: "Ó, a empresa tá crescendo mais em data center e a margem vem aumentando, então, pô, isso aqui é um sinal bem positivo". Porque a gente viu o que aconteceu na Nvidia, né, a margem bruta disparou, foi de uns 40, 50 para 70, né. Então isso aqui parece ser no mesmo caminho, mas já dando spoiler, eu já vou desconstruir esse argumento aqui. O operacional veio forte, né, e aqui aquela discrepância que a gente já vai discutir, né, pô, não pode dar 4 bilhões de diferença de um ano para o outro, ou de um gap para um gap, isso aí é muito ajuste, tem que descobrir de onde vem, tá. E o earnings per share teve um impacto qualquer lá, tax, provision e tal, então por isso que ele fica meio zoado assim, tá. Mas ainda tem a discrepância, mas teve mais um impacto aí de gap. Se tirar, isso aí dá um crescimento bom de earnings per share, tá? 20%. Então, o resultado geral da AMD, tá? Ele não é ruim. Tá? Crescendo 20, 30% de earnings per share, crescimento de receita forte, um segmento forte puxando, né? Ampliando margem bruta, mas a operacional perdeu um pouco, né? Tudo bem. Mas é um resultado bom da AMD. O grande ponto, né? Aqui a gente vê, né, aquele lá, 1,9, lucro líquido 1,6, que é exatamente o que a gente tá vendo aqui, né, 1,641, exatamente. E ó, e 854 do ano passado, perfeito. Mas ajustando dá 5 bi, não, velho, espera isso aqui não pode ser. Calma, a gente já vai falar disso. Deixa eu só ver aqui mais, o resultado por segmento, né, o resultado do data center crescendo bastante. E tá, a empresa tem dinheiro em caixa, não tem nenhum problema de mesmo que ela não gere tanto caixa, né, essa geração de caixa a gente viu esquisita, mas tá com grana em caixa, tem estoque, tem tudo bonitinho. Então vamos aprimorar um pouco mais. O resultado da AMD foi ruim? Não, não foi ruim, tá, foi bom no geral. O problema é que é muita expectativa, né, para um futuro que ela não tá ainda nem perto da Nvidia. Pô, mas cresceu 70% ali. Pois é, mas tem outros pontos que chamam atenção. Esse aqui pra mim é o matador, tá? Porque eu vi o pessoal comentando mesmo lá no Twitter e é verdade. Não, a receita subiu 70%. É, bacana. Mas, cara, olha a margem operacional dos caras, não subiu em nada, né? Então, o que que a gente tira de informação aqui, né? Na Nvidia a gente viu que disparou as margens todas, né? Bruta, operacional, líquida. Isso é um reflexo do poder, o pricing power, né? Que chama, o Buffett chama, vários autores chamam, né? Você não só está vendendo muito mais, mas o teu produto é diferenciado, ele tem poder. Você pode ir lá e botar preço no teu produto, porque o cliente vai comprar do mesmo jeito. Então, um ganho de margem, quando você tem uma situação dessa, um ganho de margem, ele é esperado, ainda mais em uma situação que a oferta é muito maior do que a demanda é muito maior que a oferta, né, a tua oferta tá limitada pela capacidade de produzir. Então a empresa que é boa mesmo, que tem um diferencial, ela vai botar preço para ganhar margem em cima, e a gente vê que
os resultados de data center da AMD, eles estão crescendo, mas, tipo, a empresa não tá botando o poder dela, ele tá crescendo no embalo, né, tá indo a reboque da né, do crescimento como um todo. Lembrando que em data center, tá, não é só as M300 lá de GPU, tem a parte de CPU que sim, eles são bons, né, a CPU de data center e tudo mais. Então você não vê aqui não tem esse nível de detalhe de onde vem esse crescimento de receita, ele pode ter vindo só de CPU, né, e aí você explica por que que a margem não tá crescendo, porque em CPU não tem nada tão extraordinário acontecendo, né. Então aqui você pega que não é um crescimento, claro, mas não é tanta qualidade como é um da NVIDIA, né, não é um crescimento tão grande e também não é de tanta qualidade, né. Então, né, tipo assim, eles falam que estão, né, entrando com novos, clientes aqui principalmente, né, na M300 e tal, mas você não vê sinais que isso está de fato sendo transformacional para a empresa, como foi para a NVIDIA. Tá melhorando, o resultado foi bom no trimestre, tá, no ano. A gente já vai explicar mais detalhes daquela discrepância, o resultado foi bom, só que não é bom o suficiente, esse é o ponto final, esse é o ponto da discussão. Pô, a empresa tá com expectativa muito grande, cara, não é para aumentar um pouquinho ali o lucro e tal, 20%, 30%, para justificar toda essa, né, expectativa, tinha que estar entregando mais. E é isso, o mercado: "Ah, mas no futuro vai escalar, vai acelerar". Beleza, né, mas as empresas já estão gastando agora, já era para estar vendo uma evolução muito superior que isso aqui, tá. Então, resultado não é ruim, tá, mas não é bom o suficiente, esse é o veredito, tá. Então, a AMD ela não é a próxima Nvidia, mas nem perto disso, e não justifica estar negociando nem no mesmo múltiplo, que aí a gente precisa da segunda parte para entrar nesse ponto, tá. Então, só seguindo aqui, a parte de clientes também veio bom, tá? A de game veio ruim, então, para ser justo com a empresa, tem segmento lá dentro que tá puxando para baixo, o embedded lá tá um pouquinho pior, mas ok. E aí tem um outlook, mais uma evidência para isso que eu tô falando, né? O outlook do primeiro trimestre de 25 é 7 bi de receita, né? Que é uma receita abaixo dessa última, né. Tudo bem, é uma receita historicamente alta, tem sazonalidade de trimestre, beleza, só que de novo, né, vamos fazer a nossa comparação aqui, cara. A Nvidia, cada trimestre cresce cavalar, só não tá crescendo mais porque ela não consegue vender mais, consegue produzir mais para vender, senão venderia mais. Então, quando entrou nesse frenesi aqui, ó, no segundo semestre de aqui na receita dá para ver melhor, né. É no segundo semestre de 23 que, bum, né, explodiu tudo pra cima, né. Explodiu não é ruim, explodiu bom pra cima. E cada trimestre insanamente mais forte que o outro. E o da AMD, o guidance para o próximo já é menor que desse. É um guidance bom ainda, mas é menor que esse. Então é mais uma evidência, né, no sentido de que, não tá a margem mais ou menos em linha, as despesas acho que é mais ou menos igual também. Mas que a empresa não está nem perto de um movimento parecido, né, com o da Nvidia, mesmo guardando as proporções, ok? Então podemos encerrar a primeira lição do dia, a primeira parte do vídeo, que seria o vídeo hoje planejado, né? Que, cara, não invista procurando a próxima, até trocar aqui, não fique procurando a próxima Prio, a próxima Raia do Brasil, a próxima Equatorial, né, a próxima Nvidia, a próxima Tesla, velho. Não é comprar ações da NIO, como é o nome da empresa? Era NIO que a galera, né? Ah, a Tesla deu certo, vamos comprar a NIO. Bum, perdeu 90%, 93%. Ah, vamos comprar a Rivian, já que é a próxima Tesla. Até a Tesla tem os seus desafios, também perdeu 90%. Só não é assim, não vai dar certo. Vocês vão errar 90% das vezes, tá? Sei lá quantos por cento das vezes, mas a grande maioria das vezes. Então, nunca compre um ativo, nunca busque, não tem esse modus operandi. Ah, tal empresa deu certo, vamos buscar a que pode ser o mesmo caminho. Não é assim que funciona. Porque essas empresas que se transformam são com características peculiares dela, na grande maioria das vezes, e não do setor ou não que sejam transferidas automaticamente para outras empresas, tá? Então, essa espero que seja uma grande lição para vocês. Tem N exemplos aqui. AMD, Nvidia, as elétricas e Tesla no Brasil. A Magazine Luiza, com todos os problemas, ela ainda é muito melhor que Casas Bahia, Americanas e tal, que entrou
Ó, vocês lembram Casas Bahia um tempo atrás? Era hype, indicação de tudo quando era analista, né? Porque o boom da Magazine Luiza foi mais para trás. É tipo Raio Drogasil, né? O pessoal louco atrás das farmácias pequenas para ver se acontece alguma coisa. Os próprios bancos, né? Os bancos digitais, embora seja um pouco diferente, tentando, né, o pessoal replicar o sucesso dos bancos tradicionais, certo? Pô, as petroleiras nem se fala, né? Tô falando bastante no momento, tentando, né, achar uma que vai performar igual a Prio. Em nenhum caso desses, as ações que o pessoal tá atrás vai entregar um resultado. Para alguns casos é absurdo, né? Tipo esses aqui, vai perder 90%. Outros não vai perder, igual tipo uma Brava Energia. Acho que sempre, mas não vai ser igual a Prio, né? Não vai nem ser perto. Uma MD, né? Voltando aqui na live de hoje, não foi ruim o resultado da MD, mas tipo, não tem nem perto da expectativa que você tem com uma Nvidia em termos de crescer com aí pode continuar dando resultados bons, né, mas aí a expectativa tá muito acima, né, o valor que o mercado tá cobrando tá muito acima do que a empresa tá entregando, tá certo? Então, aprendizado, perfeito. Em vez de encerrar o vídeo, vamos para a parte 2, que a gente precisa descobrir por que diabos. E você precisa ser capaz de fazer isso, tá? Não é só ver o meu vídeo aqui, porque e as empresas que não fizeram vídeo? E quando eu parar de fazer vídeo, vocês vão fazer o quê? Tá? Então não tem jeito, pessoal. Tem duas alternativas, tá? Ou vocês, vou botar aqui no ponto-chave, né? Não é esse aqui. Senão, isso aqui. Como é que um lucro sai de 1,6 bi para 5,4? Vocês têm que ser capazes de, né, descobrir, entender o porquê e projetar o que isso representa para a empresa. Porque, senão, meu amigo, você vai tomar decisões, você vai ficar vendido. Você vai achar a empresa boa quando ela não é, ou vai achar que tá muito fraco, quando na verdade pode ter um negócio legal. Aí não tem como dar certo, né? Você montar uma carteira de boas empresas no futuro, você não vai conseguir saber se é uma boa empresa. É a premissa básica, tá? Então, voltando ao que eu tava falando, tem dois jeitos de você lidar com isso. Ou você senta a bunda na cadeira, se esforça para aprender, para evoluir, com paciência, não vai ser no primeiro dia, nem no primeiro ano, né? Um caminho trilhado aos poucos. Mas se você levar a sério, não tem por que você não chegar lá. Então, é tudo que a gente faz aqui no dia a dia e tal, de aprender, analisar, estudar e tudo mais. Ou você vai ter aquela estratégia mais simples de bater o olho aqui, né? Escolher as empresas que você acha boa, né? Eu já expliquei como é que você faz isso, né? Ver se tem crescimento, se a rentabilidade é boa, se gera caixa e tal. E escolhe essas e aceita que você vai errar em várias. Aceita que você vai errar muito. E vai administrando esses erros. As empresas que não entregam, você troca por outras que estão parecendo melhores e vai tentando administrar a tua carteira o melhor possível, tá? Então, primeiro, vamos matar essa estratégia aí, né? Para quem tem essa estratégia, cara, você não ia investir em AMD de jeito nenhum, porque você teve um crescimento de receita, mas isso aqui é muito estranho, né? Esse comportamento do lucro líquido. Primeiro que lá para trás não tem lucro sólido, isso já chama atenção, né? Pô, como é que uma empresa desse tamanho e tal. Aqui, deixa eu recarregar. Como é que uma empresa como a AMD, que já não chegou no mercado ontem, que já é, né, relativamente estabelecida em termos de produtos e tal, como é que ela vai ter esse histórico de lucro ali? Prejuizão. Aí vira, pô, nunca um lucro muito expressivo, prejuizão. Aí a hora que pá, engatou um lucro forte, vem esses 3 últimos anos bem abaixo, mesmo com a receita crescendo, a empresa, geração de caixa nunca entrou para valer, nunca entrou, teve 2 anos pouco melhores, mas nada. A empresa não tem dívida, tudo bem, mas a geração de caixa não é compatível com o que a gente vê na DRE. Não tem uma rentabilidade sólida, só cresce receita, lucro líquido não cresce ao longo do tempo, né? Tudo bem, se a gente pegar aqui, vai dar crescimento, mas estamos comparando com um valor risório baixo, né? Nesse tipo aqui. Não tem crescimento de lucro líquido, você não investiria no AMD, tá? Quem tem estratégia simples, quem não é capaz de fazer o que a gente vai fazer agora, tá? E não pode investir numa empresa como a AMD, porque não é o que você está procurando. Você está procurando uma empresa igual a Nvidia. Você está procurando isso aqui. Tudo bem, né? Isso aqui tá muito puxado, né? Tipo, crescimento, rentabilidade absurda, né? Margens todas muito altas, acumulando muito caixa, gerando muito caixa, né? A DRE e o fluxo de caixa tem correspondência.
dá um lucro grande, gera muito caixa, aqui tá tranquilo, não tá devolvendo capital para o acionista, porque nem faz sentido no momento que ela tá, mas é isso que você quer. Ah, mas a Nvidia subiu muito, mas pois é, cara. Se você vai ter essa estratégia simples, você tem que estar ciente que você vai abrir mão de muita coisa. Por exemplo, você já vai comprar as empresas depois que elas estão estabelecidas, que provavelmente o mercado já avaliou elas, né, com o valor que elas merecem, o devido valor. Cara, você abriu mão disso no momento que você desistiu, né, de analisar as empresas melhor, mais profundamente. Cara, é uma troca, é a vida real. Tudo tem pontos positivos, pontos negativos. É ótimo chegar, abrir aqui, Nvidia legal na carteira. Próximo, AMD, não, bem estranho. Não. Pô, que maravilha, né? Por que você acha que eu ia estar gastando tanto tempo, tanta energia para estudar, para aprender, né, se eu podia só fazer isso aqui? Né? Porque compensa, porque vale a pena. Você consegue entender as coisas, investir em empresas excelentes antes do mercado ver, dentre outras coisas. Se você vai investir só aqui no panorama geral, você em geral só vai pegar as empresas já muito bem estabelecidas. É um trade-off, é o que você escolheu, certo? Ah, mas eu quero fazer diferente. Então, né, você tem que ser capaz, voltando, né, capaz de fazer o que a gente vai ver aqui. Como é que o diabo de uma empresa sai de 1 bi para 5 bi de lucro? É muito ajuste, né? Então, a gente já tem nossos velhos conhecidos. Um deles é o Stock Based Compensation, né? Tanto que no template básico, acho que é o template básico do site, né? Você já roda com fluxo de caixa ajustado, porque Stock Based Compensation é, principalmente em empresas de tecnologia, uma fonte comum dessas distorções, né? Você vê que a Nvidia nem é tão grande, aparentemente. A gente já vai lá conferir isso, tá? Mas como é que eu descubro? Tá muito discrepante, né? Opa, Nvidia não. Falando da AMD. Volta. Volta. Ok. AMD é muito, mesmo assim. Ah, não, desculpa. O SDC é imenso perto da FCO, hein? Então isso aqui já acende um alerta bem grande, tá? Mas mesmo assim, é muito feio a AMD, né? Então vamos lá, vamos descobrir por quê. Tem dois jeitos de você descobrir por que, que um lucro líquido num ajustado aqui tá dando muita diferença. Primeiro, é olhar os ajustes propriamente dito. Em geral, as empresas abrem, né, o que, que elas ajustaram. Então tá aqui, ó, notinha número 1, tá vendo no rodapé? Veja os apêndices para a reconciliação entre o gap e o non-gap, né, o ajustado. Então, a empresa tem que informar o que ela está ajustando, né? Seja no release, no Brasil, seja aqui, tá? Um outro jeito que geralmente funciona também é você olhar o fluxo de caixa, o DFC, tá? Porque normalmente, quando é um ajuste, assim, né, muito grande, aparece no DFC a diferença, tá? Porque normalmente não são impactos caixa, né? Só que aqui a gente vê, pelo menos por aqui, que não parece que na DFC vai resolver os problemas, porque a DFC também é fraca. Considerando, vamos supor que a empresa, na verdade, lucra 5 bi, não 1,6. Essa geração de caixa não é compatível com esse lucro ajustado. Essa aqui do ano passado também não. Então, na DFC, parece que não vai dar muita solução pra gente. Então, o que, que a gente vai procurar? Tem a própria apresentação aqui, mas você poderia precisar buscar em outros documentos, tá? Vamos ver o apêndice. Eu preciso descobrir como é que sai de 1 para 5,4. Tá? Então, vamos procurar lá no apêndice, a parte que ninguém olha. Se você quiser entender a empresa para valer, é isso. Só tem que ver o que ninguém olha. Aqui ainda tem um finalzinho que a gente não viu, nada demais. Tal. Momento, bacana. E aí, aqui começa, né, onde está o conhecimento de verdade. Então, eles fazem várias reconciliações. Primeiro, é na margem bruta. A margem bruta não tem nada demais acontecendo, né? Então, tem um lucro bruto non-gap aqui, que é um pouquinho maior que o gap. Mas 200 milhões de amortização de alguma coisa lá. Então, muda de 51 para 54 a margem. Isso aqui não é o ponto determinante, tá? Então, vamos ver as despesas operacionais. Tá? Nas despesas operacionais, a gente já começa a ver uns velhos conhecidos nossos, né? Por exemplo, Stock Based Compensation, né? 300 milhões, mas tipo, a diferença não é 300. Tudo bem, aqui é trimestral, né? No acumulado do ano, aí a gente já começa a ver umas coisas mais preocupantes, né? 1,3 bi de stock-based compensation. Então, isso aqui pesa. Como a gente viu, né, aqui nesse indicadorzinho que a gente tem, tá? 40% de stock-based compensation em cima do FCO. Mas ela tem um problema com o FCO também, a gente já vai ver depois, tá? Então, esse indicador, ele é só um alerta, tá? Ele não é definitivo. Você vê um valor alto aqui, não quer dizer que você tem que avaliar. E se você vê baixo aqui, não quer dizer que tem problema, tá?
Então, muita atenção com isso. E eu vejo que depois que a gente colocou, muita gente só vai lá e olha o indicador, não entende por quê, fala assim: "Ah, pra cima de quanto que é bom, pra baixo de quanto que é ruim", tá. Não é assim que você analisa, você tem que ver aqui. Então você vê que 1,3 da diferença vem de SBC, que é um valor relevante, e que, na minha visão, na da Modarã, na de um monte de gente séria, né, isso aqui você tem que não ajustar, né, mas tirar do ajuste, porque isso aqui vai se refletir futuramente, né, vai impactar futuramente negativamente a empresa, tá. Então, a gente descobriu uma parte, tá, ainda é pouco 1,3, porque a diferença nós estamos falando de 4 bi, né, mais ou menos 1,6, 5,4, mais ou menos 4 bi. Então tem mais coisa, a gente já tem aqui, né, logo abaixo, um outro indicador forte, que é, de novo, a amortização de intangíveis de aquisição, tá. Então guarda aí, a gente já vai descobrir o que que é isso aqui. Aqui já deu 3 bi mais ou menos, né, já estamos quase lá na diferença. E onde está a diferença? A diferença está quando você fecha no lucro líquido, dá um pouco mais de amortização, né, que é específica aqui. Que isso aqui vai sendo lançado conforme, né, o impacto está na linha ali da DRE, né. Então quando você fecha lá no lucro líquido, lá embaixo, o operacional já tem, né, porque não tem nada disso pós-operacional. Mas aqui fecha a nossa conta. 1,4 de SBC e 2,4, 2,5 mais ou menos, de amortização de intangíveis, tá. Então, agora vamos tentar, aí tem o lucro líquido, né, que eu acho que é o final. Eles não colocaram aqui, mas tudo bem, a gente já descobriu. É os 2 grandes fatores que estão pesando. Então vamos por partes. Stock Based Compensation, um velho conhecido nosso, SBC, que o Eduardo já lançou o termo em português, né, nunca vi ninguém falando isso aqui em português, mas o Eduardo já lançou, como é que é? Tem a explicação lá do Stock Based Compensation em português, ele que cunhou o termo. RBA, remuneração baseada em ações, que é a tradução mesmo literal. A gente vê aquele mesmo valor lá, né, 1,4. Você vê que no ano passado foi pesado, 2022 foi pesado. Então isso aqui é um negócio de 22 para frente, né, que a empresa começou a puxar, SBC. Então isso eu acho muito ruim também. Por quê? Você vê nas empresas de tecnologia, aquelas que estão na fase muito inicial, a gente falou essa semana, né, de Uber barra Snap e tudo mais. Depois, ó, para quem quiser estudar mais, olha o resultado do Spotify, tá? Saiu essa semana também. Não vai dar para eu fazer aqui, porque é milhares de coisas, mas olhem lá do Spotify, naquela discussão, vocês vão gostar também. Mas enfim, voltando aqui. Essas empresas, Uber, Snap, Spotify, dentre outras, tá? O Stock Based Compensation, ou chame de RBA aí, como quiser, é uma maneira meio que delas sobreviverem, porque elas não estão no momento ainda de maturação que elas conseguem, né, gerar caixa para reinvestir, para seguir crescendo, para investir em desenvolvimento, né? Elas estão numa parte muito inicial. Então, ao invés de pagar o funcionário com dinheiro vivo, né, só teu salário 100 milhões de 100 milhões de dólares não, né, $100.000 por ano, beleza. Ao invés de dar um Pix lá pro cara, o que que a empresa faz? Fala: "Não, você vai ganhar X ações da nossa empresa, né, que depois vai valorizar, você vai ganhar mais dinheiro ainda no futuro". Essa é a ideia. A empresa está começando, você dá um fôlego para ela, você tira uma despesa caixa do balanço, né, pra empresa usar esse caixa para crescer. Então é compreensível, sim, não é que o Stock Based Compensation é uma coisa ruim por natureza, você só tem que ajustar ele na hora de avaliar a empresa, porque é uma despesa que está sendo retirada, mas que no futuro vai impactar, né, a base acionária da empresa, tá. Você posterga o impacto financeiro da empresa. Para essas empresas estágio inicial faz sentido, mas para uma AMD não, não tem por que ela disparar o Stock Based Compensation dela de 22 para cá. Não foi que a empresa explodiu e virou sensacional. Ela não está no estágio inicial. Então, a impressão que fica é que eles fizeram isso justamente para, né, inverter o ônus da coisa, né? Para esconder um resultado pior. Né? Então, o que, que você faz? Está querendo parecer que teu resultado é melhor do que ele realmente é? Você chega pro cara lá, fala: "Ó, meu amigo, você recebeu em dinheiro? Vai receber em ações agora, vai ser bom pra você e tal". Então você é um jeito de você mostrar a tua DRE, claro, quando ajustada, porque no GAAP isso aqui conta como despesa na DRE, né, é non-GAAP que eles tiram no ajuste, mas é uma forma de você apresentar um resultado ajustado melhor do que ele realmente é. Então é uma acusação em cima da empresa, né, mas tudo dá a entender que é isso, que não tinha por que você de 21 para cá aumentar em 1 bi,
né, o SBC, não tem explicação, não é uma empresa inicial que está precisando de caixa, ela gera caixa, tá, não é uma geração de caixa forte, mas tem dinheiro em caixa, tá tranquilo, não é esse o ponto, né? Ela não, tipo, se você ver o da Nvidia, vai ter aumentado um pouco isso aqui também. Mas é porque Nvidia o resultado disparou, e aí é normal, né? Tipo, cresceu linearmente, é muito menos do que cresceu receita, do que cresceu lucro, do que cresceu qualquer coisa, tá? Então, essa é uma evolução natural de uma empresa que está crescendo muito forte, não é o caso da AMD também. Então, eu sei que é uma acusação em cima dela, e a gente não tem como saber se a empresa fez isso deliberadamente para o resultado parecer melhor. Mas os indícios são fortes, né? Então, esse primeiro item já não é legal. Primeiro, porque não deve ser ajustado, porque isso aqui no futuro vai virar diluição pro acionista, vai ter impacto financeiro, então não é um ajuste a ser feito. Isso eu falo, da Moderna fala e muita gente boa fala, tá? Porque isso aqui é um negócio que tá no edge do conhecimento, tá? Vocês não vão achar em livro, nada disso. Isso tá acontecendo agora, tá? E o segundo item, vamos lá, né? Que diabo desses intangíveis são? Então, assim, vamos tentar recuperar na memória, né? Tem o caso da B3, por exemplo, que comprou a CETIP, baita de uma aquisição, e ficou amortizando R$ 1 bilhão todo ano, né? Até amortizar lá a aquisição, o acho de aquisição da CETIP. Então, o lucro líquido da B3 era bem menor do que ela gerava de caixa, porque tinha essa depreciação grande, tá? No caso da B3, super interessante, porque esse intangível que ela tá amortizando, tipo, não é despesa que vai precisar ser reinvestida no futuro, não é ativo que ela vai precisar repor no futuro. É o ágio da aquisição da CETIP. Então, no caso aqui, foi muito. A B3 estava subavaliada, né? Em uma análise você conseguiria ver isso, tá? Podem existir outros casos que não, que essa amortização de intangível alta, na verdade, é porque você está perdendo direito de patente de medicamento, direito de uso de alguma coisa e tal, né? Você tá tendo impairment em produto teu que está ficando obsoleto. Então, vai ter alguns casos que uma amortização exagerada, você não pode simplesmente tirar ela da conta, porque você vai precisar reinvestir muito mais ali no CAPEX para repor isso que você está perdendo, tá? Então, essa é a análise diferencial que você tem que fazer dessas amortizações de intangíveis, né? Que, conforme, né, eu expliquei, a gente já tem essa base da B3, de outras empresas, né? E tudo mais. Então, vamos atrás de descobrir o que é isso. Aqui na apresentação não tem, tá? Então, aquilo que eu falei, você quer entender de verdade as coisas, né, você tem que estar disposto. Não, D3, MD, ir atrás de informação e você vai buscar nas outras fontes, cara, nas fontes primárias, tá? Fundamenteiro, eu falei várias vezes, cara, é fantástico que a gente tem no site todas as ferramentas, facilita muito. Se quiser ver, a gente já vai ver a explicação do DFC, eu vou mostrar aqui, né? Mas tem muita coisa, mas você tem que ser capaz de, quando aparecer um ponto desse, ir lá identificar. Então, o que que nós estamos atrás, né? De amortização, né? Amortization. Primeiro, né, você pode procurar logo pelas aquisições, mas a amortização talvez vai nos dar. Aqui eles estão comentando exatamente o que a gente já viu, 2 bi de amortização. Aqui nesse demonstrativo eles estão, né, justamente, né, fazendo a reconciliação com a amortização no CPV, amortização no resultado operacional, né, nos gastos operacionais, que de novo, né, eles estão setando, vambora, tem 23. Eu tô acelerando aqui, porque senão o vídeo não acaba, né? Já vai dar 1 hora de vídeo, certo? Mas você vai lá e chafurdar um 10K ou um outro relatório equivalente da empresa, que a gente vê a mesma coisa. A gente vê que ano passado foi a mesmíssima coisa, tá até menor um pouco, né? Então, isso já tá impactando a empresa, pelo menos nesses últimos 3 anos. Aí você entende, vou botar aqui primeiro, por que que esses últimos 3 anos foram esquisitos, né? A empresa não estava crescendo como estava antes. Então você vê que tem esse impacto. Opa, isso aqui não interessa, mas tem esse impacto aqui já faz tempo. Entre os próximos ocorrências, essa amortização, aí tem amortização. Esse aqui é o fluxo de caixa, né? A gente já viu o fluxo de caixa dela. Bom, até que a gente chega no lugar que tem um pouquinho mais de detalhes sobre a amortização, tá? Aqui tá tudo, né, consolidado, né, a parte negativa, o resto é irrelevante, né, não recorrentes e tal, isso é irrelevante. E finalmente a gente tem uma dica do que aconteceu, tá?
a gente acha esse valor aqui e tal, no meio de um tópico Xlinks Acquisition. Então, em 2022, a AMD fechou a aquisição da Xlinks, que era uma empresa que fazia também processadores, mas para aquela parte do embedded, lembra lá do embedded e tal, para ir em outros tipos de equipamentos e tal. Então ela fez uma aquisição. Aí será que essa aquisição foi relevante? Sim, olha o valor aqui, 50 bilhões de dólares, né? A AMD com todo o hype vale 180. Então ela fez uma aquisição imensa, né? Ela pagou só um pouquinho em caixa e a grande maioria em emissão de ações. Então, ó, net cash só de 2 bi. Então, foi na prática, ela emitiu 50 bi em ações. Então, aí você vai usar a ferramenta do Fundamentei para ver que, de fato, teve um salto, né, bem alto aqui no número de ações. 2022, exatamente como tá lá. Que ela saiu de 1,2 bi para 1,6 bi, então ela diluiu 30% acionista, é isso, né? Ela tá valendo 180 bi, fez 50 bi de emissão nessa aquisição da Xlinks. Então, aqui a situação para mim piora um pouco. Então, o que, que a gente já achou? Uma diluição pesada, né? Pô, 30% de diluição, 50 bi de aquisição, e cara, não dá para ver um benefício. Tudo bem, a receita subiu da empresa. Ela comprou a Xlinks, tem o resultado da Xlinks inteirado. Só porque eu fechei aqui, agora eu vou querer abrir a apresentação. Agora, o resultado dela, ele entra principalmente nesse segmento aqui, ó. Embedded. Que, cara, é 1 bi de receita. Pô, velho, pagou 50 bi, mano. Né? Não tô nem falando de lucro operacional vai 300 milhões. Então, foi uma aquisição cara que a empresa diluiu o acionista e que você não tá vendo um retorno propriamente dito, tá? Tudo bem, o lucro líquido dela cresceu pós-aquisição, tem o resultado lá da Xlinks, que a gente não tá vendo por conta da amortização, igual foi o caso da B3 com a CETIP, tá? Mas, cara, já tem uma aquisição questionável, né? Parece que eles tinham alguma coisa de IA também. Eu dei uma procurada antes de gravar o vídeo, né? Aí tá lá a CPU de alto desempenho, incluindo algumas GPUs, e aí eles vão usar para, né, para ter um portfólio mais completo. Né? Ela era forte em data center, então pode ser que alguma coisa, né, esse incremento aqui no data center, em parte, venha um pouco pela aquisição também. Então eu nem vou julgar a aquisição propriamente dito, né? Tô um pouco além, assim, né, do que essa análise que a gente está fazendo. Mas, enfim, né? Por que tá depreciando tanto o intangível? Porque ela fez uma aquisição de 50 bi e não teve um incremento patrimonial, né? Ah, na verdade, teve um aumento do balanço patrimonial, mas. Ah, sim, por quê? Isso aqui que é a parte da explicação, quase travei aqui. Então vamos lá. De onde vem esse valor alto de amortização, no caso, né? Porque é intangível. Olha o patrimônio líquido da empresa. E que tá vermelhinho? Ah, não, tá certo. Tem que ser vermelhinho mesmo. Bi, 5 bi, 7 bi. Como é que ele pula de 7 para 50 de um ano pro outro? Bom, a gente já descobriu que teve aquisição da Xlinks nesse período, tá certo? Então, você comprou uma empresa, pagou 50 bi, mais ou menos, né? 50 bi, entrou 50 bi pro teu balanço. Só que, o que que tinha no balanço da Xlinks? Porque, assim, não é que dentro do balanço patrimonial do MD tem uma linha ali Xlinks, né? Não. Você pega, quando você faz uma aquisição, você desmonta a empresa adquirida, então o caixa que tinha na Xlinks entra no caixa do MD, os equipamentos entram nos equipamentos da MD, o imobilizado, intangível, intangível. Então é assim que ela é incorporada. Então aumentou 50 bi, mas aonde aumentou esses 50 bi? Bom, se você quiser detalhar, agora eu falei, tem que ir atrás da informação. Então isso a gente pode dar uma olhadinha no balanço patrimonial da empresa, mas não esse que eu tô vendo agora, do 2024. É de 22 para 21, que é quando teve a alteração. Aí o que que aconteceu? Patrimônio líquido, que ativos. Bom, enfim, claro que é duro ficar vendo essa linha a linha. Teve incremento em todas as linhas. Mas a gente vai atrás normalmente dos números grandes. Então, olha só o que aconteceu aqui. Em Goodwill e Acquisition Related Intangibles, boom, né? 20 e poucos bilhões em cada, que dá os 48 bi lá. Então, tipo, na prática mesmo, né? Foi tudo da aquisição, tudo bem, né? Foi isso, né? Foi um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, blá blá blá. Mas nos números grandes, que é o que nos interessa,
a aquisição inteira da Xlinks foi parar em intangíveis, seja goodwill, seja de outros intangíveis. Aqui precisa de um conhecimento contábil um pouco mais elaborado, tá? Para saber que no exterior, tá? Esse goodwill, ele não é amortizado. Se a gente for ver aqui o balanço patrimonial da atual, não queria sair daqui, mas tudo bem. Depois a gente volta. Ah, peraí, se eu botar assets, vai aparecer um monte de coisa. É melhor pelo índice mesmo. Nem precisava ter saído aqui, mas tudo bem. Aqui, assets. A gente vai ver, isso é 2024, tá? 3 anos depois, o que aconteceu com o goodwill? Bom, tá praticamente o mesmo. 24 bilhões, a mesma linha aqui, ó. 24 bilhões de goodwill. Então, o que é classificado como goodwill, eu não vou detalhar, tá? Porque, de novo, o vídeo já tá mais de 1 hora, mas a gente podia abrir mais essa parte contábil. Isso aí vocês podem procurar em qualquer lugar, porque o conhecimento contábil é o mesmo, tá? Então, aí precisa de um conhecimento diferenciado que no exterior, o tratamento de intangíveis de aquisição é um pouquinho diferente do Brasil. Não tão diferente assim, né? Agora a IFRS está juntando, mas basicamente, você vai lançar parte desses intangíveis como goodwill, que é a parte mais abstrata de todas, que é uma expectativa futura de resultados, né? Como é que você vai justificar que você pagou 50 bi e não está entrando 50 bi no teu balanço, né? Essa diferença entre o que de fato está entrando e o valor que você pagou, ela precisa ser fechada. Então, eles classificam em goodwill, né, a parte mais abstrata, porque os outros intangíveis são coisas. Tudo bem, é intangível, mas é um pouco mais concreto. Então, tudo que a Xlinks tinha, que podia ser minimamente avaliado, quantificado, é lançado aqui como intangível. Então, a tecnologia lá dos processadores que eles têm, e direito de sei lá o quê, e patente de não sei das quantas, na hora da aquisição, eles atribuem valor. Então, eles conseguiram achar 24 bilhões ali nesses intangíveis, né? Que normalmente você não. Normalmente não, né? Você não avalia no seu próprio balanço, né? Porque tá fora das regras contábeis, mas quando você faz uma aquisição, você tem que fazer essa avaliação. Por isso que Merger and Acquisitions é um troço da mãe de dinheiro para banco de investimento, porque eles vão fazer esse trabalho. Então, eles conseguiram achar 24 bi intangíveis lá para lançar. Só que o que falta, eles lançam no goodwill. Precisa fechar a conta, é um artifício para fechar a conta, basicamente é isso o goodwill, tá? Aí o que acontece? Esse goodwill ele não é amortizado, tá? Ele sofre teste de impairment. Então, todo o resultado a empresa vai testar para ver se essa expectativa de crescer os lucros no futuro está ameaçado ou não. Então, cuidado, que isso aqui pode vir no futuro um impairment, tem muito goodwill. Então, no futuro, pode vir um impairment pesado caso os resultados da AMD não sejam bons, tá? Então, isso é um ponto de atenção. Vai ter impacto caixa? Não, tá? Mas para não assustar se um dia vier um prejuizão dentro da AMD, pode ser um impairment de goodwill. Mas o que nos interessa não é o goodwill, é justamente isso aqui, Acquisition Related Intangibles. Você vê que isso aqui é 2022, tá? Eles conseguiram precificar 24 bilhões de doletas, tá? Só que agora, em 2024, já tá 18. Então, reduziu 6 bi daquele valor para cá. De onde vem? Agora tudo fez sentido, tudo linkou. Das Amortization of Acquisition Related Intangibles. Você acha isso aqui lá no balanço patrimonial, né? Essa redução aqui. E é exatamente isso aqui que a gente estava procurando. Amortization. Não, já tá bom, né? E, né, a gente foi descendo até achar a parte da aquisição da Xlinks, que nos, né, deu informação adicional. Mas o ponto-chave que da nossa dúvida inicial é que, então, ó, eles explicam como eles amortizam, uma linha é linear, estimativa de vida útil, de equipamento, buildings e tal, e blá, 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 blá. Então, você vê que é um prazo longo, mas o ponto-chave que a gente vai descobrir é o seguinte, tá? Tá bem no final aqui. A gente é parado aqui. Aqui, né? Então, bom, aqui, na verdade, é nesse no próximo, né? Aqui a gente tem mais detalhes sobre essa amortização. Então, a gente vê justamente aquilo que eu já falei, a amortização acumulada daqueles ativos desde o início. Mas era 6 bi de diferença, não 8. É porque aí tem os intangíveis da própria AMD, né? Que ela também vai gerando e tudo mais, tá? Por isso que essa diferencinha.
Mas aí tem um detalhamento, ó, e o que que é? Exatamente aquilo que eu estava falando, tecnologia desenvolvida, contratos com clientes, direitos com clientes, coisas do tipo, que foram, né, estão sendo amortizadas, numa faixa aí de 2 e pouco bi por ano, que a gente descobre aqui, ó, na última linha aqui, última ocorrência da palavra amortization no 10K, tá aqui, né. Então esse é um cronograma de amortização, o goodwill não tem, né, amortização, igual a gente viu, ele tá aqui, ó, lançado. Então olha só, né, pra confirmar aquela informação que eu dei pra vocês, o goodwill da Xlinks, a maior parte da Xlinks, né, tem outras aquisições, teria aqui também, mas 20 bi dos 24 tá no embedded. Então, aquilo que eu falei não parece que foi uma aquisição boa, né? Porque, né, onde tem os ativos de valiosos da empresa no embedded, é pouco do resultado da AMD. Não cresceu o resultado da empresa, ela diluiu 30% ainda por cima, né? Tem um pouquinho que ajuda na data center? Sim, tá? Mas aparentemente não é o ponto principal, tá? Então, saindo do goodwill, voltando aqui para amortização, você vê um cronograma pesado ainda, né? Na faixa de 2 bi, ela é decressiva, né? De amortização e na faixa dos 15 anos, né? Então vai de 2030 e além, ainda tem 8 bi para ser amortizado. Ou seja, o que que a gente levantou de informação? Essa amortização, ela é impacto não caixa para MD, corretíssimo. Não são ativos que você precisa ficar. Tudo bem, a empresa vai continuar desenvolvendo tecnologia, né, de embedded e tal, mas não é tipo um troço que precisa ser substituído, né, efetivamente. No momento fica obsoleto, mas a empresa já vai lançando coisas novas. Então, claro, isso é refletido por um CAPEX, por P&D, então não é uma amortização que você pode simplesmente riscar como era a da CETIP, né? Mas a maior parte desse valor, de fato, né, é uma despesa não caixa, né? Então é difícil quantificar o quanto, você teria que estudar o CAPEX da empresa, o R&D e tudo mais. Mas desse valor, voltando à nossa pergunta inicial, desse valor, né, de 1,6 para 4 alguma coisa lá, tá? Uma parte esses 5,4 todo, 5,4 lucro, né? Eu já me perdi aqui. Primeiro, tira 1,5 bi do SBC, que esse não tem desculpa, tá? Vai para 4. E uma parte aqui você pode contar que a empresa vai precisar de um CAPEX, né, para manter ali a tecnologia e tudo mais. Então você pode trabalhar ali de 3 a 4 bi de lucro ajustado, né? Eu acho que seria uma estimativa bem razoável, né? Então, voltando aqui, né, o que mais que a gente levantou? Sim, então dá para trabalhar com esse lucro um pouco acima. Que mais? Isso vai perdurar durante vários anos ainda, tá? Então, esse impacto na DRE da AMD vai continuar. Ele é decrescente, mas vai continuar durante vários anos. Veio da aquisição da Xlinks, que é a aquisição bem esquisita, né? Porque aparentemente não entregou, custou caro e não entregou tanto. Mais que a gente descobriu aqui no meio do caminho, né? Por essa questão aqui do embedded. Está de bom tamanho, né? O vídeo acabou de passar de 1 hora, tô vendo aqui. Enfim, tá. Então voltamos, chega, né? Não vou alugar vocês mais. Claro, dá pra aprofundar, mas tá pessoal, não chega, não, acho que a gente esgotou tudo. Mas acho que tá de bom tamanho pra hoje, né? Então, segunda parte, que lucro do diabo eu uso aqui pra MD, né? Como eu falei aqui, eu acho uma estimativa razoável ali, uns 3 a 4 bi de doletas ajustado. Aí a gente volta para a pergunta inicial, né? 180 bi, cara, é muita expectativa, né? É um múltiplo aí na faixa de umas 60 vezes, que é muito maior que o da Nvidia, cara. O múltiplo da Nvidia tá uns 30 e poucas vezes. Então, olha só, né? Voltando nessa comparação. A Nvidia tem claras vantagens de equipamento, claras vantagens de pricing power, de crescimento já tá insano, e estávamos negociando com múltiplo quase a metade da AMD, né, fazendo os devidos ajustes. Então, não justifica de jeito nenhum essa expectativa em cima da AMD. Até é possível que ela vá crescer. Aí você pode argumentar, né? Mas eu também não quero bater o jackpot na IA. Quero uma empresa boa que cresça e tal. Então, para mim, tá bom, né? Mas aí você não vai pagar 180 bi ou 300 bi igual no passado na empresa, né? Aí você vai comprar uma outra empresa que tá indo bem também, que tá crescendo, tranquilo, mas não tem toda a expectativa. Então é completamente desproporcional, né, a expectativa que o mercado coloca frente ao que a AMD tá entregando. Por isso que veio um resultado aparentemente bom, mas o mercado derrubou 10%, a galera toda xingando
porque ela não tá, né, fazendo jus à expectativa toda. Perfeito, pessoal, né, ela já caiu bastante desde o topo, quase 50%. E ainda é caro, né? E ainda é bem caro. A não ser, e se o MI300 começar a engrenar, o crescimento começar a ser bem maior, a gente começar a ver incremento de margem bruta e tudo mais. Bom, aí você refaz tudo que a gente fez agora. É assim que é, cara, analisar ativos, tá certo, pessoal? Então, juntando tudo aqui, eu sei que ficou um vídeo grande e tal, mas vocês querem desse play, tem que saber brincar, né? Então, é isso que vocês têm que buscar. Não tô dizendo que você tá começando a investir agora, você já tem que estar pronto nesse nível, tá? Porque eu não vi nada do outro mundo aqui, quem já é experiente aí, olhar, tem nada do outro mundo, consigo fazer, de fato. Mas você tem que ser capaz de, ao se deparar com um impasse, igual a gente viu, primeiro, identificar isso, né? Porque a maior parte das pessoas nem identifica. Eu não vi, eu vi muita coisa da AMD antes de gravar o vídeo, assim, Twitter, coisas da vida. Cara, não vi ninguém falando dessa discrepância entre o lucro ajustado e não ajustado. Então começa aí, identificar. Segundo, né, descobrir os porquês, que a gente fuçou e tudo ali, né? Tudo de onde vem a aquisição, blá, blá, blá. E mais importante, né? Qual é o impacto disso para a empresa? É bom, é ruim? Então, de fato, dá para a gente ver que a AMD tem um lucrinho maior do que esse 1,6 bi, mas não é 5, 6, não. Tá? É menos. Porque o stock-based compensation esquece e parte dessa amortização desses intangíveis que entraram para X-Links, aos poucos a empresa vai precisar aumentar o CAPEX para, né, repor, né? Uma coisa assim, bem abstrato, né? Bem grosseiramente, mas repor, tá certo? Então, eu botaria uma estimativa aí, uns 3, 4 bi mais ou menos. E aí sim você consegue fazer uma análise justa. Então, pessoal, voltando aqui, vocês têm que ser capazes disso aqui. Eu fundamentei, vocês não vendem, fundamentei. Cara, fundamentei é uma ferramenta excelente. Olha o tanto de coisa que a gente viu aqui. Dá um quatrinho pra eles. Porque o resultado é bom. Pô, a gente viu tudo isso aqui. Falei que nossa, a gente viu caixa ainda, velho. Então, rapidamente, eu sei que o vídeo tá imenso, tá? Mas lembra do outro impasse. Né? Tudo bem, eu tenho uma amortização de intangível aqui, que não tem impacto caixa, então eu tenho que ver um FCO forte, né? Cadê o FCO da empresa? Não tem. Então, o que que tá acontecendo? Temos um segundo problema, né? Abriu uma nova caixinha, um segundo problema. Então, muito rapidamente, para não nos estendermos muito, até porque também não tem nada demais. E aí, ó, dá pra gente ver aqui, dá pra ver no Fundamentei. Então, é isso que eu tava falando, né? Fundamentei tem um monte de ferramenta, velho. Um monte de ferramenta. Né? Eu confesso que eu ainda não. Isso aqui é o que a gente vai ver lá, né? Lucro operacional, aí, reconciliação de depreciação. Então, dá pra gente ver aqui certinho. Eu tô acostumado a ver aqui, assim, mas enfim. Alguma coisa, porque tá derrubando o fluxo de caixa da M&E. Porque se ela gera 1 bi e pouco de lucro, né? Eles reconciliam do operacional, tanto faz. E o ajustado é 6, por que que o FCO é 1 e pouco? Cadê? Esse aqui é o anual, né? Blá, 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 blá. Aqui tá até melhor, 3,5. Um acumulado do ano? Por que não aparece aqui esse acumulado do ano? Não, tá certo, 3 bi. Mas tudo bem, não é os... É mais ou menos o resultado que a gente apurou, né? Ajustado. Não é os 5, 6 bi. Porque o SBC não tá nessa conta. Então ele tinha que ser maior, tinha que dar uns 5 bi. Por que que tá dando 3 bi? Né? E aí a gente vê que, de fato, ó, tem uma depreciação imensa, tem um stock-based compensation imenso. Tô vendo 2020, desculpa, só os números não fazem muito sentido. Irmão, segurei mais um pouco. Eu nunca falei que ia ser fácil. Eu falei que com esforço todo mundo consegue, mas fácil, não falei. Aqui sim. Tá os números que a gente queria, né? Então bate, né? De 1,6, você soma 1,4 de SBC, 2,4, né? Mais ou menos. Daqueles intangíveis, pô, só que tinha que dar 5 e não 3. Né? Onde tá esse furo, né? Tá aqui. Então, você vê que a AMD, e isso é esquisito, porque parece ser meio crônico, tá? Ela tem uma gestão de capital de giro bem ruim. Então, tá sempre aumentando estoque, sempre aumentando recebível, e isso joga muito contra a empresa, né? A gente consegue ver a mesma coisa aqui, né? Sai do lucro operacional, soma depreciação, né? E, enfim. É engraçado ter o stock-based compensation ficar para trás, né? Mas soma aqui, só que você tem duas linhas muito negativas, né?
estoques recebíveis e tal. E o problema é, isso aqui, pessoal, em um resultado isolado, a gente viu, por exemplo, com a WEG. A WEG, logo depois da pandemia, com o preço do aço, do cobre, das commodities agrícolas disparou, a gente viu aqui o capital de giro ficar muito preso aqui, né? Em recebíveis e estoques nesses 2 anos, porque aumentou muito o preço de aço, de cobre e tal. Então a pessoa gastar muito dinheiro para recompor os estoques e depois, naturalmente, ela vai recompondo os preços, vai normalizando, que é o que aconteceu aqui. Então, acontecer em um determinado período, beleza, tá? Então, o lançamento, você viu? Ela aumentava recebíveis uns 100 milhões por ano, uns 300 de estoque. Aí foi 1,3 bi e 2,6, foi 4 bilhões. Então, a WEG passou um ano de muita necessidade de capital de giro. Usou, até liberou um pouquinho, né? Então, é normal que empresas em crescimento tenham um aumento na necessidade de capital de giro, claro, vai precisar rodar com mais estoque, com mais tudo, mas o time dele é meio crônico, né? Todo o período que a gente vê aquilo é negativo. Então, né, ela aparentemente não faz uma boa gestão de capital de giro, o que impacta também na geração de caixa e tudo mais. Não é o maior problema, tá longe de ser o maior problema aqui, mas a gente descobriu mais uma coisa ainda, né? Que isso aqui mascara um pouco o fluxo de caixa. Por isso que a gente não detectou no fluxo de caixa dela onde estava o ponto, né? E isso torna mais difícil ainda fazer essa análise simples, essa análise aqui né, da nossa tabela e tal, de números. Você bate o olho, parece que é isso aqui mesmo. Muito difícil achar que tem um não recorrente pesado olhando aqui, né? Não recorrente não, né? Tem um efeito não caixa pesado. O lucro líquido bateu certinho com caixa aqui, mais ou menos, né? Então, mais um fator, né? Prometi que não ia me estender muito, que, né, que o ruim para MD não muda tanto, porque eu também não tenho tanta necessidade de caixa e tal, não tem problema. Se fosse esse problema, tava tudo de boa, tá? Mas atrapalha a análise, com certeza. Então, a pessoa que olha isso aqui, aí olha o press release da empresa, né, não consegue entender o que está acontecendo por trás, né, ou por baixo do capô, com a analogia que eu usei. Então, chega, agora eu prometo, acabou o vídeo, tá? As duas lições de hoje, né? Primeiro, né, nunca fique buscando a próxima A, B, C, D, a próxima Prio, Brasil, Tesla, Nvidia, porque geralmente não são. Pode até ser que um desses casos acabe tendo sucesso grande e tal, não sei o que lá, mas geralmente não são, né? Geralmente, o sucesso dessas empresas vem de características intrínsecas não compartilhadas com os pares. Segundo, né, principalmente para o exterior, vale. Para o Brasil vale também? Vale também, tá? Mas no Brasil, como eu falei, você sai impune de erros que você comete. Mas se você quer, né, acumular patrimônio em ativos, em ações, montar uma carteira de grandes ativos e tal, você tem que ser capaz de fazer esse tipo de análise, porque vai aparecer na tua frente. E aí que tá o agravante do exterior. No Brasil, se aparecer um troço desse, você vai ver um vídeo meu, você vai ver outra pessoa aí falando. Mesmo que seja de qualidade ruim, você minimamente vai saber o que está acontecendo. No exterior, meu amigo, é você estar, né, largado a sua própria sorte de capacidade, tá certo? Porque a gente não dá conta de fazer, cobrir todos os ativos investíveis do exterior. Isso é impossível. E lá fora é difícil achar algo semelhante ao que a gente faz aqui e tal. Então, pessoal, né? Hora de levar o game, né? Não se assuste, porque isso aí é um processo, por tempo, você vai estudando, aprendendo, evoluindo e tal. Com certeza tem gente que tá assistindo que olhou e falou, não, nem precisa fazer esse estardalhaço todo, eu consigo ver, não é tão difícil. Mas muita gente tem certeza que deu uma regalada de olho. E é isso, pessoal. Mais um terceiro conceito aqui importante. Esteja ciente, entenda bem qual é o seu game, qual é a sua estratégia. Eu sou um cara que vai analisar as empresas, então eu preciso disso tudo, ou eu sou uma pessoa que vai olhar ali, escolher os melhores e manter a carteira? Porque a conduta é totalmente distinta. Primeiro, se você for esse cara, você não pode ter um MD na carteira. Segundo, se você for esse cara, você tem que girar mais a tua carteira, porque quando os números ficarem ruins, você não vai saber se o ruim, porque né, foi alguma coisa, uma besteira, alguma coisa. Então você tem que ter sempre empresas com a tabela toda verdinha na tua carteira. Você vai ter que acabar vendendo as MD da vida no meio do caminho, tá? Sem saber por que tá vendendo. Por isso que eu não gosto da estratégia, mas enfim, é viável. Sei que a maioria de vocês faz assim. O que não pode acontecer é
A AMD parecia tão boa, agora tá ruim. O que que tá acontecendo? Aí você errou. Aí você não vai saber achar, você não vai saber identificar. No exterior você nem vai achar informação direito. No Brasil você vai achar informação de qualidade duvidosa. Você já vai tomar uma decisão enviesada e a chance de você tomar uma decisão ruim é de 100%. 100% não é, né? Mas é de 90 mais por cento. Tá certo, pessoal? Então chega. Agora sim, acabou. É bom fazer um vídeo desse de vez em quando, né? A gente se sente ativo, né? É isso aí. Depois voltamos ali, ó, pessoal, resultado do Itaú, cresceu a receita, cresceu o operacional, receita de tarifas tá ok, inadimplência tá baixo, muito bom. Ok, a gente faz também, tem público para esse tipo de análise, mas eu nunca vou deixar de fazer esse tipo de vídeo, cara. É aí que tá o diferencial. E não é só o diferencial, tá, pessoal? A gente se acostuma com pouco, né? Então, né, teve uma live que a galera fez comentário lá, nossa, mas você tá querendo coisa super sofisticada. Isso aqui não é super sofisticado, isso aqui é o padrão, é o que deveria ter, né, a gente tá com o padrão muito lá embaixo, então parece super elaborado, mas vocês vão ver que não é, mas precisa correr atrás. Show, pessoal, então agora sim, acabou, chega, vamos embora, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu!